Olá, seguidores do canal. O pediatra responde? E o Dino não vai responder nunca? Não sei, eu tento e não... Eu vou criar um canal também. Você tá na residência, né? Eu tô na onde? Residência médica é quando a gente aprende a ser médico. Ah, tá. Você é meu pupilo na minha residência médica de pediatria, não é? Isso. Então, tá bom. Hoje, então, Dino, nós vamos ensinar para os nossos seguidores fazer o seguinte. O porquê que quando seu filho está tomando antibiótico e ele não melhora, você já parou para pensar que existem crianças que tomam antibiótico e não melhoram? É, deve estar estragado. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Chama a vinheta. Ah, vem vinheta. Não, na verdade, não solta a vinheta hoje. Faz o seguinte, se você ama tudo sobre maternidade, tem filho e quer saber como ele cresce saudável, inscreva-se aqui no nosso canal, certo, Dino? Certo. Agora sim, solta a vinheta. Vem vinheta. Crianças tomando um antibiótico realmente nem sempre dá certo, certo, Dino? Certo. A primeira questão é o seguinte: antibióticos devem ser prescritos somente pelo pediatra, conforme a gente falou num dos vídeos que tem no nosso canal, não é? E o pediatra prescreve. E cabe a nós, pais e mães, completar direitinho, saber tudo sobre como fazer um tratamento correto. A primeira coisa que a gente tem que saber, Dino, é o seguinte: se o pediatra prescreveu 7 dias, quantos dias tem que tomar? Contando sábado e domingo? Contando sábado e domingo. Ah, eu achei que era só 5 dias úteis. Se o pediatra prescrever 7 dias, é 7 dias. Se prescrever 10 dias, é 10 dias. 14 é 14, 785 é 785, 900 é 900, ok? 9 fora. Não sabe fazer conta? A dica número 2. A dose tem que ser exatamente a que o pediatra deu. Não adianta eu falar, eu vou economizar e vou dividir os comprimidos em menos para eu gastar menos. Não vai resolver, certo? Certo. O que acontece é o seguinte: a bactéria, ela tá ali circulando no sangue ou em algum tecido que tenha da criança. Quando a gente dá uma dose certa de antibiótico, aquele antibiótico vai para o sangue e alcança um nível sérico, ou seja, uma quantidade de antibiótico no sangue correta para matar aquela bactéria. Entendi. Entendeu? Se a gente dá uma dose menor, a gente não consegue matar essa bactéria. Muitas vezes a gente transforma ela numa bactéria mais forte. É o famoso que não mata, engorda. Certo? Certo. E se a gente dá uma dose muito maior, só aumenta a chance de ter efeito colateral, não melhora nada para a criança. Entendi. Entendeu? Então a dose ela tem que ser muito certinha. Ok. Todo antibiótico tem horário e você deve oferecer o antibiótico para o seu filho na hora certa, ok? Ok. Ah, mas e se eu tô pulando o horário e se toda hora eu erro? Isso não é bom para o tratamento. Você tem que ter rigor na hora de ofertar o antibiótico para o seu filho, ok? E se a pessoa, por exemplo, 9 horas da noite, ok? Aí tem que tomar 4 horas depois, aí já tá dormindo. Para outro dia ou tem que acordar? Não, a mãe tem que acordar o bebê e dar o antibiótico na hora certa. Ok. Tá bom? Ok. Porque o maltratado é pior do que o não tratado. E o único que é bom nisso tudo é o tratado. O tratado, maltratado, tá, ok. Certo? Certo. Você só vai tomar antibiótico se tiver prescrição médica e um acompanhamento com o médico. Isso é importante demais. Ok? Ok. O que você deve se atentar, essa é a dica número 5. É que alguns outros medicamentos podem reagir com esse antibiótico que você está fazendo para o seu filho. E o médico dele tem que estar a par de todos os medicamentos que seu filho toma. Assim, não vai ter reação medicamentosa nenhuma. Não vai ter o quê? Não vai ter nenhum medicamento brigando com o antibiótico ali. Falou português, Tá obrigado. bom? Alguns alimentos também atrapalham a absorção do antibiótico. Essa é a dica número 6. Você tem que estar muito atento para o horário certo que você vai dar esse antibiótico sem a interação com esses alimentos. Olha, eu não sabia disso. Não, né? Não. A dica número 7. Se a sua criança não estiver aceitando o antibiótico via oral, ou seja, os comprimidos ou o frasquinho de suspensão, o melhor caminho mesmo é que a gente
leve-o ao hospital para que nós, profissionais da saúde, façamos esse antibiótico endovenoso, ou seja, pela veia. Assim não tem erro mesmo. Ok. O problema é que a criança vai ter que ser internada. Ah, mas é uma picadinha, já falamos disso. A gente já falou algumas coisas sobre isso e, mais importante do que ser ou não internada, é a criança estar saudável. Não adianta estar doente em casa. Isso mesmo. Não é verdade? Sim. E se depois dessas recomendações todas, Dino, a criança não melhora, o que a gente tem que pensar? Dá mais antibiótico. Nem sempre. Na verdade, o que o pediatra, nós, médicos, fazemos é o seguinte. Quando tem uma pneumonia na nossa frente, por exemplo, a gente dá um antibiótico que, em geral, cobre todos os patógenos, tá? Mas nem sempre aquela bactéria que está ali naquela pneumonia é 80, 90% da pneumonia. Então, mesmo esse antibiótico talvez não faça efeito para aquela bactéria. Entendeu? Verdade, entendi. Então, em geral, a gente aguarda 48 a 72 horas para ver se esse antibiótico está fazendo efeito. Se ele fez, a gente continua. Se ele não fez, o pediatra tem que trocar. Bem pensado. Certo? Certo. Um outro caso também que pode acontecer é caso você esteja realmente dando o antibiótico correto, porém a criança já evoluiu com uma complicação. Então, por exemplo, no caso das pneumonias, talvez você está dando o antibiótico certo, mas a criança fez um derrame pleural. Você sabe o que é um derrame pleural, Não, Dino? eu já ia perguntar. É quando um pouco de líquido sai do pulmão. Ali, o antibiótico não tem como agir, mais ou menos. Tá bom? Ok. Então, a criança não melhora nunca. O que ela tem que fazer, em alguns casos, é realmente ou drenar o líquido pleural, ou mantém com antibiótico de um outro jeito, ou mantém com o mesmo antibiótico. Quem é a pessoa certa que vai avaliar isso, Dino? Quem entende de pulmão? O pediatra. Ah, tá ok. Tá bom? Tá bom? Então, na verdade, quem vai avaliar isso é o pediatra. Ou seja, infecção no seu filho, alguma doença, tem que ter um pediatra próximo. São muitas complicações, mas você fazendo a sua parte e nós, como médicos, vamos fazer a nossa, seu filho vai sair dessa numa boa, certo? Certo. Um grande beijo. Beijo, beijo, beijo. Não. Mas Você de já novo? está esquecendo de novo. Mas pelo amor de Deus. Se você quiser ficar coladinho com a gente, o que tem que fazer? Seguir a gente. Aonde? Em casa? Na rua? Segue a gente no Instagram, @opediatraresponde, tá bom? Ok. Agora dá seu tchau, vai. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Pediatra Responde adverte. Esse vídeo não substitui uma consulta médica. Em caso de dúvidas, procure o seu pediatra ou um dos pediatras recomendados pela equipe O Pediatra Responde. O pediatra responde. O pediatra responde. Adverte. Cara ideia. Antibióticos 2. Take 1. 2. A missão. Ó, agora é o seguinte, quando tá tomando antibiótico, a coisa não tá dando certo, ok? Tá estragado. Não, isso aí... Sem chifres, sem chifres. Já disse, isso não é problema do cabelo.